Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Quem achou aí, pode ler para a gente, bem forte, por gentileza. Atos 1 e 9. Um de cada vez, irmão. Amém. Irmãos, para a gente começar a entender o livro de Atos do Apocalipse, nós precisamos voltar nessa situação. Nós precisamos entender a circunstância que essa revelação foi dada. Os irmãos, os estudantes da palavra de Deus, que frequentam os cultos, quem está me ouvindo aí, diga amém. Amém. Aleluia. Você vai se recordar muito bem comigo que após o dia em que Jesus foi crucificado, morto, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele permaneceu aqui na terra por mais 40 dias após a data da sua ressurreição, ensinando aos dos seus discípulos com tantas e infalíveis testemunhas. 40 dias após a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós agora no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 9, que Jesus ele vai se despedir dos discípulos, que Jesus vai dar tchau, vai falar, olha, eu estou indo embora, né? Chegou o meu tempo de mim voltar para o meu Pai que está lá no céu. E eu vou dar uma ordem aqui para vocês, tá bom? Olha aqui para minha gravata aqui, meu filho. Vocês vão ficar quietinho em Jerusalém. Vocês vão ficar quietinho na cidade de vocês. Ninguém vai fazer viagem, ninguém vai fazer missão ainda, ninguém vai fazer turismo. Vocês vão ficar quieto em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o livro de Atos dos Apóstolos vai nos revelar que alguns dos discípulos e dos seguidores de Cristo permaneceram fiéis àquilo que Jesus havia mandado. E eles permaneceram durante 10 dias ininterruptos, orando e buscando a face de Deus no Sinédrio. Após 10 dias, irmãos, que os discípulos e os seguidores de Cristo estavam trancafiados no Sinédrio, buscando a face do Senhor, a Bíblia Sagrada vai revelar, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que aconteceu algo até então inédito. O Espírito do Senhor desceu sobre a terra em forma de fogo, e ali a igreja foi cheia do Espírito Santo pela primeira vez, tá bom? Até então, os irmãos vão se lembrar que o Espírito Santo jamais havia enchido alguém até a boca. O Espírito Santo jamais ele havia enchido uma pessoa na plenitude do batismo. Só que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito vem e enche até a boca do vaso. E depois que passa aquele momento, o azeite continuou. Pastor, por que isso tem a ver com Apocalipse? Nesse momento aqui, no dia do Pentecostes, inicia-se as atividades da igreja de Jesus Cristo na terra. Então a igreja de Cristo na terra, ela iniciou as suas atividades a partir do momento que ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. Então, se alguém te perguntar, ou se o pastor te perguntar no final, para ver se você está atento, qual foi o marco inicial da igreja de Jesus Cristo na terra, foi a ocasião do Pentecostes. A partir de então, meus queridos, o evangelho passou a ser pregado com poder e autoridade do Espírito Santo. O evangelho ele foi pregado não somente a judeus, mas também aos gentios. Pastor, o que é gentio? Gentio na Bíblia Sagrada é todo mundo que não é judeu. Se a Bíblia Sagrada fosse citar eu ou você, nós seríamos gentios, porque nós somos o quê? Brasileiro, não somos israelita, ok? Então a Bíblia trataria-nos como gentios. O evangelho está sendo pregado para judeus e gentios. E as boas novas da salvação vão se alastrando de uma maneira muito rápida. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo havia profetizado que muito em breve tempos difíceis iam chegar para afligir a sua igreja. E os tempos difíceis, amargos e dolorosos da perseguição da igreja haviam chegado. Os irmãos vão lembrar comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso 1. Quem achar, lê para mim, por gentileza. E a Bíblia Sagrada vai revelar para mim, para você, a perseguição que levou os discípulos, os apóstolos
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a fugirem e a formarem novas comunidades de fé em Samaria, Galiléia, Antioquia e outras regiões. Quem pode ler para a gente Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1? Bem forte, por gentileza. Atos, capítulo 8 e versículo 1. Pastor, não vou ler não, mas eu posso abrir a Bíblia? Deve, abre aí para você acompanhar. Atos, capítulo 8 e versículo 1. Amém, até aí. Uma grande perseguição sobre todos os crentes que estavam morando, residindo em Jerusalém. Olha aqui para o pastor, olha aqui para a minha gravata, meu filho. Hoje você mora em Floriano. Se estourasse aqui uma perseguição com os cristãos, no nível que estourou no primeiro século da era atual, você tinha duas opções. Ou você negava a sua fé e vivia, ou você permanecia crente e morria. Isso se eu não abrisse mão de morar na minha cidade, em Floriano. Então o que os crentes fizeram? Eles não queriam morrer, porque Jesus tinha dado uma ordem para eles. Qual que ordem é essa? Marcos capítulo 16 e versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, pregai a minha palavra a toda criatura. Então eles não podiam morrer. E se eles ficassem em Jerusalém e não negassem a fé, eles estariam com a sua vida ceifada. Então o que os discípulos vão fazer? Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, André, Filipe, cada um dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, vai pegar a trouxinha de roupa nas escondidas, na madrugada da noite, e vai dar o fora. Vai fugir de Jerusalém. E cada um dos apóstolos vai passar a morar em outra cidade, ok? Então o único apóstolo que permanece em Jerusalém é um camarada chamado Pedro, tá bom? Os demais vão fugir e cada um vai inaugurar uma igreja, vai inaugurar o trabalho em uma outra cidade, tá bom? Quem me ouve, diga amém. Amém. Aleluia. E a perseguição levou os discípulos a ir embora. E agora nós estamos já, aqui o livro de Atos dos Apóstolos vai encerrar a narrativa da igreja. E para a gente saber o que aconteceu a partir daqui, pelo relato bíblico, não tem como mais a gente saber, porque Lucas vai encerrar aqui, mas pela história nós vamos descobrir agora já no ano de número 54, que vai assumir o poder em Roma, um camarada, um jovem de 17 anos chamado Nero. Tá bom? Vou repetir, no ano de 54, Nero vai assumir o governo de Roma. E Nero, irmão, esse homem, ele só tinha idade de menino, mas já era um homem. Esse homem, irmão, era louco. Esse homem era ruim. Esse homem era devasso. Esse homem tinha sede de sangue. Esse homem, ele se achava acima da lei, acima dos direitos humanos. Ele era cruel. Até chegar um ponto, irmão, esse rapaz de 17 anos, esse Nero, ele era tão ruim e tão cruel que ele mandou matar a própria mãe e mandou matar todos os seus irmãos. E qual foi o motivo dele matar a própria mãe? Com medo de perder o trono de Roma. Então Nero, irmão, era um cabra ruim, como diz aqui no Piauí. E durante todo o governo de Nero, o Império Romano, ele não viveu de uma maneira qualitativa, de uma maneira próspera, de maneira nenhuma. Durante todo o seu governo, o Império viveu sob instabilidade. E durante todo o governo de Nero, os cristãos viveram debaixo de uma sangrenta perseguição. Até que no dia 17 de julho do ano 64 da era atual, o Nero fez a loucura das loucuras. Esse imperador cometeu a atrocidade das atrocidades. O que ele fez, pastor? Nero foi e deu ordem para que alguns dos seus capangas tocassem fogo na capital do Império Romano. E a história vai nos revelar que Nero, ele toca fogo em praticamente toda a capital romana. Foram 7 noites e 6 dias de um incêndio mortal que colocou um ponto final em quase
toda a cidade da capital do Império Romano. E esse homem era tão devasso, ele tinha um espírito tão maligno em si, que todos os dias os historiadores vão dizer que ele subia, né? Ele colocava uma roupa para as pessoas não suspeitarem que era ele, uma roupa de um ator. Ele subia até o alto da Torre de Mecenas, ele pegava ali um binóculo e lá de cima ele assistia a capital de Roma pegar fogo. E esse incêndio, irmão, vai durar 7 noites e 6 dias, e no dia 24 de julho, Nero chama a imprensa, Nero chama os escribas, e ele vai dar um discurso mais ou menos assim: dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente destruídos, e os outros 4 bairros de Roma que não foram destruídos são habitados exclusivamente por judeus e cristãos. E qual é a conclusão que o grande imperador chegou? Que foi esse povo que colocou fogo na capital romana. Esses miseráveis merecem a morte. Esses miseráveis merecem o fim. E a partir dessa data, inicia-se a mais brutal perseguição de toda a história do cristianismo. 7 dias de incêndio para vários anos de opressão e morte para os cristãos. Irmãos, Nero perseguiu os crentes com tanta veemência que os historiadores do século I eles vão afirmar que faltou madeira em Roma para tanta cruz, para tanto crente que morria numa cruz. Não estava achando mais madeira. Tamanha foi a quantidade de crente que foi morto e crucificado. 2 anos depois, nós já estamos agora no ano de 66, vai explodir uma rebelião dos judeus lá em Israel, especialmente em Cesareia Marítima. E quando eu li Cesareia Marítima, eu não consegui antenar o que é Cesareia Marítima, e eu descobri que a Cesareia Marítima é a Palestina, porque uma sinagoga judaica havia sido profanada. Os irmãos, deixa eu explicar aqui bem rapidinho. Quem me ouve aí, diga amém. Aleluia. Irmãos, havia um animal que era impuro para os judeus. Quem lembra? Quem sabe dizer que animal era esse? Não podia nem encostar e nem comer a carne dele. Porco, ok? Então, o que fizeram? Eles pegaram um porco na fossa, na marra, mataram ali alguns sacerdotes e foram lá no altar do Senhor, que era destinado a oferecer holocausto para Deus, e mataram um porco. Antíoco Epifânio, ele profanou, literalmente desrespeitou os costumes dos judeus, consagrando um porco ali no altar que era destinado ao Senhor. Quando os judeus ficaram sabendo que o altar deles foi tão desrespeitado assim, começou uma rebelião. Por quê, pastor? Porque nessa época Israel vivia sob o jugo romano. Israel não era uma nação livre, eles pagavam tributo a Roma. E a partir do momento, no ano de 66, quando eles ficam sabendo dessa profanação, explodiu uma grande rebelião dos judeus em Israel. E os zelotes, que jamais foram favoráveis ao governo de Roma, se rebelaram contra Roma. E é nesse período, irmão, que vai entrar na história da igreja um nome muito conhecido, que é o do general Tito, filho de Vespasiano. Tito, irmão, era um homem violento, era um general que não tinha dó, não tinha misericórdia de mulher, de criança e nem de ninguém. Então Roma, sabendo da bagunça que estava lá em Israel por causa dessa rebelião, Roma pega e vai enviar o general Tito para tentar conter a situação lá em Israel. Já no ano de número 68, agora, o imperador Nero, lembra o rapazinho de 17 anos, agora ele já está um pouquinho mais velho, mas a história vai dizer para a gente que ele foi criar caso com o próprio Senado romano. E o Senado romano se reuniu e acabou destituindo Nero do seu cargo de imperador. E a partir do momento, irmãos, que Nero ele é deposto do cargo de imperador de Roma, ele entra numa depressão profunda, culminando no seu suicídio.
Agora o imperador de Roma se suicidou e todo o império entra em estado de calamidade psicológica, porque o tão poderoso imperador que era menino, agora é homem, suicidou. Quem agora que vai nos direcionar? Quem agora que vai dizer o rumo de Roma? E uma crise se instaura também em Roma. E a história vai contar para nós que o Senado, que outrora havia deposto Nero, vai escolher a Vespasiano. E Vespasiano, ele vai ser eleito, ele vai ser colocado como imperador em Roma. Vamos pular um pouquinho para a gente chegar aqui já onde eu quero chegar com vocês. No ano 70, 2 anos depois que começou a rebelião em Israel, Tito, olha aqui para o pastor, ele no início da rebelião, ele teve até um certo sucesso em acalmar os ânimos dos judeus. Mas à medida que os meses foram passando, os judeus ficaram nervosos, irmão. Você lembra aquele período do ano passado, em que o Brasil saiu para a rua, que o Brasil não aceitou mais o jugo, né, da política, e nós vimos aqui a nossa juventude, do norte ao sul do país, sair para as ruas para protestar contra a liderança. Esse mesmo mover que aconteceu no Brasil, aconteceu nesse período aqui, lá na nação de Israel. Quem me ouve, diga amém. Aleluia. E agora no ano 70, irmãos, a rebelião em Israel está totalmente inadministrável. A crise avoluma-se e o general Tito põe em prática um plano cruel. Ele vai cercar Jerusalém. Ele vai pegar os melhores guerreiros. Ele vai pegar os melhores matadores. Ele vai pegar os piores sanguinários de Roma, e ele vai dar uma ordem para eles. Esses judeus não estão querendo se submeter mais. Nós vamos colocar um ponto final na linhagem judia da terra. E aqui, nesse momento, vai se cumprir a profecia que está escrito em Mateus, capítulo de número 24 e versículo de número 2. O general Tito, ele cerca e invade Jerusalém. E aconteceu uma grande guerra. E cerca de 1 milhão de judeus foram mortos ao fio da espada. Os judeus guerreiros que propuseram lutar foram mortos. Foi muito filho que ficou sem pai. Foi muita esposa que ficou sem marido. Foi muita mãe que ficou sem filho. No final do cerco de Tito, do ano 70 da era atual, Israel tinha que dar um jeito de enterrar mais de 1 milhão dos seus filhos, que agora já eram cadáveres. Eu gostaria de pedir que algum dos irmãos abrisse comigo a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 38, nós vamos ver que Jesus já havia profetizado que isso ia acontecer. Mateus, capítulo 23, versículo 38. Quem achar pode ler bem forte. E? Amém. Lê de novo 38, Gabriel, bem forte. Isso. Jesus disse para os judeus: olha, a casa que vocês estão morando agora vai ficar totalmente deserta. Louvado seja o nome do Senhor. E olha aqui para o pastor. Os generais que estavam ali acompanhando Tito, eles queriam receber o despojo da guerra. Eles queriam receber o pagamento de hora extra de serviço prestado ao Império Romano. Então Tito, conhecendo acerca das riquezas de Israel, ele chamou lá todo o exército e disse assim: olha, vocês estão vendo aquele templo lá no final da colina? Vocês estão vendo aquele templo? Soldados olharam: estamos vendo sim. Pois é, aquele templo lá, por fora é de pedra, ok? Mas por dentro, as paredes do templo são todas folheadas a ouro.
E lá dentro do templo, lá numa sala chamada Santo dos Santos, tem uma caixa de madeira que é toda forrada de ouro e de pedras preciosas. Por que vocês não vão lá e pega todo esse ouro do templo e fica como se fosse o pagamento, tá ok? Fica como se fosse o despojo da guerra. E a história vai dizer que com ímpeto os soldados romanos vão lá e colocam fogo no templo. Quando eles colocam fogo no templo para poder entrar no templo, o ouro que estava na parede do templo, que quando você coloca fogo no ouro, né, dependendo da temperatura, aquele ouro vai derreter, vai virar líquido. E o ouro que estava na parede, ele foi vazando e entrou pelos buracos de pedra do chão, e o ouro foi armazenado ali no meio das pedras debaixo da terra do templo. E quando o incêndio termina, está lá a carcaça do templo. E eles conseguiram entrar, cadê o ouro? O ouro entrou para debaixo da terra. Então eles disseram, nós não vamos sair daqui sem pegar o ouro que é nosso. Então eles começaram a quebrar o templo, quebrar as pedras do templo, porque no meio das pedras estava armazenado o ouro que outrora fora derretido. E é nesse momento que vai se cumprir Mateus capítulo 24 e versículo 2. Eu gostaria que algum dos irmãos lesse, por gentileza. Mateus capítulo de número 24 e versículo de número 2. Quem pode ler para a gente? A profecia muito conhecida. Isso. Os judeus estavam olhando para o templo e estavam achando que templo bonito. Que templo majestoso, que templo grandioso e luxuoso que nós temos aqui em Jerusalém. Aí Jesus disse, esse templo aí não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. E Jesus, na sua onisciência, já enxergava nessa ocasião aqui do ano 70, mais ou menos 40 anos depois que essa profecia foi dita por intermédio de Cristo Jesus. Amém, irmão? Sim. Pergunta. É o segundo templo. O terceiro não foi construído ainda não. Tem uns dizendo aí que foi construído em São Paulo, mas o terceiro não foi construído ainda não. Tá? Então o segundo templo foi totalmente destruído. Se eu te fazer uma pergunta, irmão, quem destruiu o segundo templo? Os romanos, sob o império de quem? De Tito, né? Pastor, você está dando história aqui? Pastor, calma, vamos chegar. Isso aqui é para a gente poder entender a revelação do Apocalipse. Milhares de judeus e cristãos foram mortos. E Tito promove, então, a maior diáspora de todos os tempos. Quando os judeus sobreviventes, cerca de 97 mil pessoas, são literalmente expulsos de suas terras desde o ano 70 do primeiro século até o dia 14 de maio de 1948. Os judeus são mandados embora da casa. Hoje o cara trabalha, vai lá, compra um terreno. Pensa você trabalhar a vida toda, construir uma casa, comprar terreno em volta da casa para fazer uma casa futura para os filhos, para os netos, e chega um povo de fora, de outro país, mata você, ou se não mata um parente seu, e te amordaça com algema, toma posse da sua terra e ainda te leva para ser escravo no país dele. Foi mais ou menos o que o povo de Deus enfrentou. E eu disse aqui, né, que do ano 70, irmãos, do primeiro século, até o dia 14 de maio agora de 1948, passaram-se cerca de 1878 anos, ok? Então vamos lá, os judeus perdem a terra no ano 70. E agora eles vão ficar 2.000 anos, quase 2.000 anos sem terra. Só que deixa eu te dizer uma coisa aqui, olha aqui para o pastor. Toda vez que um judeu que viveu aqui nesse período de tempo ia dormir, ele se lembrava que a terra deles ainda seria restituída. Pastor, não entendi. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8. E quem achar vai ler por gentileza. Livro de Isaías, capítulo 66 e verso de número 8. Isaías
Pastor, o que aconteceu em 14 de maio de 48? O que está escrito em Isaías, capítulo 66, e versículo número 8. Sim. Isso. Ezequiel 37, versículo 21 e 22. Versículo 21 e 22. Isso. Amém. Irmãos, no dia 14 de maio de 48, a ONU vai reconhecer o Estado de Israel como uma nação soberana. Desde o ano 70, lá no início da era cristã, Israel vai perder o seu território. Mas olha o que Deus disse: vai chegar um tempo que eu vou pegar os filhos de Israel do meio dos gentios. Quem são os gentios? Nós. Eu vou pegar os filhos de Israel, está lá em Ezequiel 37, 21 e 22, a irmã acabou de ler. Eu vou pegar os filhos de Israel do meio dos gentios, para onde eles foram. Por quê? Porque eles foram expulsos da sua terra lá no ano 70, e os congregarei de todas as partes. Ou seja, quando foi no ano de 1948, a ONU mandou avião para tudo que é canto da terra, e os judeus voltaram para a sua terra em pássaro de ferro, como estava profetizado na Bíblia Sagrada. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles. Por quê? Porque Israel, vocês lembram, depois de Salomão, quando Salomão morreu, Israel foi dividida em dois. Mas a profecia era que quando Israel voltasse, não seriam duas nações, mas uma só. Ok? Então, agora, quase 2000 anos depois, essa profecia vai se cumprir, quando Israel vai receber de volta a sua terra, agora já no século 20, no ano de 1948. Pastor, tem outra, Deus profetizou isso em outro local da Bíblia Sagrada, profetizou. Profeta Amós, capítulo 9, versículo 14 e versículo 15. Quem dê aí pra gente, irmão? Amós, capítulo 9, verso 14 e versículo 5. Pastor Amós, tem isso? Tem. Isso. Amém. Tá vendo que tremendo, irmão? Israel não tinha nem saído da terra. E antes de Israel ser expulso, Deus disse: vocês vão sair, vão passar um tempo fora, e depois que vocês passarem esse tempo fora, eu vou trazer vocês. Irmão, só Deus para fazer um negócio desse. Ok? Para profetizar, porque Deus de fato conhece o futuro. A Gabriela leu, ó: e trarei do cativeiro o meu povo, Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas. Jerusalém, que foi assolada lá atrás por Tito, e nelas morarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Irmão, joga no Google lá, Jerusalém, e pega umas fotos aéreas de Jerusalém, você vai ver o que tem plantado em volta de Jerusalém hoje, depois que eles voltaram de 1948 para cá. É vinha. Cheio de plantação de vinha. Louvado seja o nome do Senhor, porque a profecia tem que se cumprir de fato. E o versículo 15 vai dizer: e eu vou plantar eles na terra deles, e não serão mais arrancados da sua terra que eu lhes dei, diz o Senhor. Então, irmão, lá o pessoal da faixa de Gaza
pode fazer o barulho que quiser, mas Deus já disse na Bíblia Sagrada que Israel não sai mais de lá. Está escrito aqui. Israel, irmão, o mundo todo vai se voltar contra Israel. Está profetizado, nós vamos estudar aqui no Apocalipse. Mas Deus já disse aqui em Amós. Ó, eu vou ler de novo. Deus vai dizer assim: depois desse tempo que eles vão passar fora, eu vou plantar eles na terra deles, e eles não serão mais arrancados da terra que eu lhes dei. A faixa de Gaza está fazendo um barulho gigante contra Israel. Vai chegar um tempo que o mundo vai se voltar contra Israel, mas eles jamais serão retirados de novo da sua terra. Por quê? Porque eles são fortes? Não, porque Deus falou que não vai ser. Ok? Se Deus falou, irmão, Deus cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no ano 70, não é 1970, viu? É no ano 70, lá no século I. Ainda no ano 70, o então imperador de Roma, Vespasiano, pai de Tito, o general que sitiou Jerusalém, ele vai inaugurar uma grande obra denominada Coliseu Romano. E a festa inaugural do Coliseu Romano vai durar 100 dias. E a atração do Coliseu Romano não eram bandas. A atração do Coliseu Romano não era filósofo. A atração do Coliseu Romano eram crentes sendo torturados e mortos. Irmão, olha aqui para minha gravata aqui. Só na festa de inauguração do Coliseu Romano, quantos dias que durou a festa de inauguração? 100. Só nesses 100 dias de inauguração, calcula-se que 10.000 crentes foram torturados e mortos com requinte de crueldade. Os crentes eram enrolados em peles de animais, para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões da Líbia devorarem. O espetáculo do Coliseu Romano era um cristão fiel como eu e você ter o seu corpo dilacerado por um leão. O espetáculo da inauguração do Coliseu Romano era uma mãe tentar proteger a criança de um leão que vinha para comer o seu bebê. Era o espetáculo da inauguração do Coliseu Romano. Só nesses 100 dias, irmão, 10.000 crentes tiveram que dar o seu sim para Jesus no último momento da sua vida. Agora nós estamos no ano de número 86. Domiciano vai assumir o governo de Roma e Domiciano vai ser chamado de o segundo Nero pela crueldade que ele perseguia a igreja de Cristo Jesus. E é Domiciano que vai expedir um mandato de deportação para o apóstolo João, que até então era pastor da igreja de Éfeso, na Ásia Menor. E o imperador Domiciano vai expedir um mandato dizendo que João tem que ser expulso de Éfeso e tem que ser preso na ilha do Mar Egeu, na ilha de Patmos. No ano de número 86, o último representante do colégio apostólico vivo é tirado da cadeira de pastor presidente da igreja e é preso em uma ilha para refugiados e criminosos. Vale destacar que a essa altura, no ano de número 86, quem me ouve diga amém. Amém. Todos os demais apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Filipe, já haviam sido mortos pelo viés do martírio. Todos os demais apóstolos já haviam perdido as suas vidas por amor a Jesus. E no ano de número 86, a última voz viva do colégio apostólico era o apóstolo João. E o imperador Domiciano vai expedir um mandato dizendo: tira ele de Éfeso, leva para a ilha do Mar Egeu, porque eu vou silenciar a boca desse homem. O imperador Domiciano foi o primeiro de vários imperadores romanos que arrolaram para si o título de Deus. Ele não queria ser mais o homem honrado. O imperador Domiciano queria ser um homem adorado. Os cristãos não adoravam o homem, até hoje não adoram, os verdadeiros. Todavia, Domiciano queria calar a voz daquele que representava a igreja até aquele momento na terra, que era o apóstolo João. E quando João, irmão,
é preso, quando o último apóstolo vivo é silenciado, entre aspas, ele vai se isolar numa ilha chamada Patmos. E vendo a história e a índole desse imperador, nós vamos descobrir que o plano dele foi por água abaixo. Pastor, não entendi, vou lhe explicar. Na tentativa que o último integrante do colégio apostólico fosse silenciado, ele propiciou que um livro chamado Apocalipse fosse escrito. João agora está isolado na ilha de Patmos. Todas as portas da terra se fecharam para João. Todas as portas da terra. João agora não tem mais condições de pastorear a igreja de Éfeso. João agora não tem mais condições de fortalecer a fé dos seus filhos, dos jovens. João agora não tem mais condições. E quando todas as portas da terra se fecharam para João, Deus abre para o seu filho uma porta no céu. A história vai nos dizer que ele ouve uma voz lá na ilha de Patmos, isolado. E essa voz diz para ele assim, ó, sobe por aqui, que eu vou te mostrar, João, as coisas que certamente devem acontecer. Eu não vou mostrar para você, João, uma coisa que pode acontecer ou que talvez vai acontecer, não. João, eu vou mostrar para você as coisas que de fato devem acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa. Esse momento da vida de João, se fosse para a gente observar, nós iríamos dizer que foi o momento mais triste, mais escuro, mais ruim da vida dele, porque afinal de contas ele foi condenado a passar o resto da vida dele. Irmão, João agora não era mais aquele jovem que deitava a cabeça no peito de Jesus. João agora, ele é um ancião, é um velhinho. Pensa você pegar um velhinho, irmão, que custa ficar de pé e mandar ele para uma ilha deserta para se virar. As portas para João de fato fecharam. Domiciano falou, acabou. O último apóstolo foi silenciado. Mas até nas horas mais sombrias, Deus está no controle. Até nas horas mais sombrias, Ele está governando a sua igreja. Era domingo, dia do Senhor. E João ouviu uma voz por detrás dele. E a voz disse assim, João, o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João, você vai ver coisas agora, João. E tudo que você vê e ouvir, você coloca num livro. E você vai enviar esse livro para 7 igrejas da Ásia Menor. E é dentro desse contexto e debaixo dessa ordem que João vai escrever a revelação do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 1, João vai obedecer a voz desse ser. E eu quero ler para os irmãos, no versículo 1 que nós lemos, nós vamos ler mais uma vez, que João vai dizer assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer brevemente. Olha aqui para o pastor, irmão. João dá uma olhadinha para trás, para ver quem é que estava dando a ordem para ele. E quando João olha para trás, ele vai revelar para a gente que ele vê 7 castiçais de ouro, que é o símbolo das 7 igrejas. E no meio dos 7 candeeiros acesos, ele vê um homem, semelhante ao Filho de Homem. Olha aqui para o pastor. João não vê aquele Cristo surrado. Não. João não vê o Cristo cuspido e espancado que ele viu no sinédrio judaico. João não vê aquele Cristo humilhado que ele viu no pretório romano. Não. Esse Cristo que João está vendo aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 1, é o Cristo ressurreto. É o Cristo
glorificado. O Jesus que ele havia visto até então era o Jesus Cordeiro, o Cordeiro de Deus que vem e que tira o pecado do mundo. Mas no capítulo 1 de Apocalipse, João vai conhecer o Cristo, mas não o Cristo Cordeiro, o Cristo Leão, da tribo de Judá. E o versículo 12 e 18 do primeiro capítulo, ele vai dizer assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um homem, semelhante ao filho do homem, vestido dos pés à cabeça com uma roupa comprida, e com seus ombros, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos ardiam como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao metal reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto brilhava como o sol, quando na sua força resplandece. E João vai escrever: e eu, quando eu vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, João, eu sou o primeiro e o último, eu vivo, fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Amém. Quando João levanta, ele diz assim: olha, João, eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Pastor, o que é a chave da morte e do inferno? Lá no Gênesis, essa chave estava na mão de Adão. Mas quando Adão peca, ele perde essa chave para Satanás. Lá na frente, quando Jesus vem, padece, morre, e a Bíblia vai dizer que ele desce até as profundezas da terra para pregar os espíritos de prisão. Ele vai dar uma visitada lá na casa do cão, e a Bíblia vai dizer que ele vai pegar de volta a chave que estava na mão de Satanás. E quando Jesus aparece para João, fala aqui a chave, ó, da morte e do inferno. Está comigo agora. Eu tenho o poder de dar vida para quem eu quiser e morte também. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esse Cristo aqui que João viu é a forma divina, é a forma celestial de Jesus. Aquele Jesus que a gente vê naquelas fotos, aquele camarada com aquela barba grande, com aqueles olhos azuis e aquele cabelo liso, não fazem parte, de fato, da forma original do nosso Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo 1, versículo número 3. Quem achar pode ler bem forte, por gentileza. Bem-aventurado aquele que ouve, número 1. Aquele que lê, número 2. E aquele que guarda as coisas que nela estão escritas. Pastor, por que é feliz quem ouve, lê e guarda? O próprio versículo vai responder: porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, singular. Bem-aventurado os que ouvem, plural. E bem-aventurado os que guardam, plural também. Pula comigo, por gentileza. Ou melhor, deixa eu dar só uma consideração aqui. João, irmão, nós vamos falar muito disso no seminário. Ele era apaixonado pelo número 7, ok? João, ele era extremamente voltado para a numerologia, ok? O livro de Apocalipse está repleto de numerologia. Nós vamos estudar um pouquinho da numerologia bíblica. E essa bem-aventurança aqui do capítulo 1 é a primeira das 7 bem-aventuranças que contém o livro de Apocalipse. Então, por 7 vezes, você vai ver escrito no livro de Apocalipse alguma bem-aventurança. Onde está a primeira? No capítulo 1, no versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e o que guarda. Versículo número 4, irmão, já vamos começar aqui o estudo sistemático. João vai dizer assim, ó, capítulo 1 e versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são as 7 igrejas que estão na Ásia, irmão? Vamos lá?
Será que a gente consegue gravar esse negócio aqui com os irmãos? Quem lembra de uma aí? Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Éfeso, Filadélfia, Tessalônica. Irmão, pera aí. Vocês estão... é só as da Ásia Menor, irmão. Esmirna. Vamos lá, número 1. Escreve aí, irmão. Éfeso. A principal, a sede. Ok? Todas essas igrejas aqui era campo de Éfeso, viu? Era a sede. O pastor presidente ficava lá em Éfeso. Quem era? João. Até o dia que ele foi para Patmos, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Rapaz, vocês estão bons mesmo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 4, irmãos, nós vamos ver que João vai dar uma saudação diferente. Ele vai dizer assim, ó: graça e paz sejam convosco. Ok? Até então, você vai ver João fazer o seguinte. Ele vai saudar um camarada, ele diz assim, shalom, que é paz. A saudação dos judeus é o quê? É paz. Quando um judeu encontrava outro judeu, parecia dois crentes. Paz, meu amigo. Paz seja convosco, meu irmão. Era a saudação de quem? Dos judeus. Só que a carta do Apocalipse, ele vai dizer assim, paz e graça. Qual foi o povo que foi alvo da graça de Deus? Foi os judeus ou os gentios? Os gentios. Então vamos lá. Os judeus saudavam um com o outro com a paz. E João, no início do Apocalipse, e no início da carta, o que você vai escrever? Para quem que você está mandando aquela carta? E ele vai dizer assim, paz e graça. Ou seja, essa revelação que Jesus me deu é uma revelação tanto para judeus como para os gentios. Paz para os judeus e graça para os gentios. Ok? Quem são os gentios? Todos os não-judeus são gentios. Todos os não-judeus. Paz e graça seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui agora nós vamos ver uma prova da Trindade. Ok? Ó, vamos lá. Primeiro nós vamos ver Deus. Ok? Primeiro João vai falar acerca do Pai. Ele vai dizer assim, graça e paz seja convosco. Agora, número 1, Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. Aqui é a primeira pessoa da Trindade, que é Deus. Ok? E as outras duas? Vamos lá. Continuando. E dados 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha o 7 aqui de novo, que João ama o 7. Agora aqui, irmão, se a gente não tiver, se a gente realmente não usar a própria Bíblia para se explicar, dá um nó na cabeça. Por quê? Vamos lá. Quantos espíritos Deus tem? É espíritos santos ou Espírito Santo no singular? Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas João vai dizer, 7 espíritos que estão diante do seu trono. E agora, pastor? Onde eu vou? O que eu faço? Eu não entendi. Será que a Bíblia está entrando em contradição? Será que tem 7 espíritos? Será que... Então, se você foi batizado uma vez só, falta 6. Não, não é isso não, irmão. Abre aí, Isaías capítulo 11. Versículo 2. Vamos entender esse negócio de 7 espíritos. Porque, irmão, a própria Bíblia se explica. A própria palavra explica a palavra. Olha aqui. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vamos lá? Livro do profeta Isaías, o messiânico. Capítulo 11, e verso 2. Vamos lá? Aqui está falando do Espírito Santo, irmão. Vamos lá. E repousará sobre ele
Quem, irmão? O espírito do número 1. Espírito de número 2. Espírito de número 3. Espírito de número 4, conselho. 5, fortaleza. Espírito de número 6. E espírito de número 7. 7 espíritos que João viu no Apocalipse. Mas, vamos lá. Esses 7 espíritos não são ninguém mais, ninguém menos do que as 7 operações do único Espírito do Senhor. Ok? É um Espírito que possui 7 modos de operação. Quais são, pastor? Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. 7 operações para um Espírito. Então, na saudação de Apocalipse, volta aí para o Apocalipse, meu filho. Nós já vimos que João vai citar o Pai e o Espírito. Quem é que está faltando? Quem é que está faltando, irmão? Então, lê para mim o versículo número 5. Vamos lá, vamos ver se ele vai falar do Filho. Quem achar pode ler. Apocalipse 1:5. Amém. Então vamos lá. A carta destinada para judeus e gentios, ok? O Apocalipse foi destinado para judeus e gentios. E na saudação do Apocalipse, João vai identificar a Trindade. Onde está o Pai? Versículo número 4. Daquele que é, que era e que há de vir. Onde está o Espírito Santo? E dados 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E cadê o Filho? Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Ok? Então, irmão, se chegar alguém, e existe um ensino que Deus realmente tem 7 Espíritos, mas você corre desse negócio. É um só. Ok? Se você for ler lá no Isaías de novo, você vai ver que ele está tratando de um único Espírito que vai encher o Messias, que está profetizado lá em Isaías capítulo número 11. Ok? Então, 7 Espíritos são as 7 operações do Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Amém. Dúvida? Hã? Aleluia, deveres, né? Glória a Deus. Vamos lá? Versículo de número 7 do primeiro capítulo de Apocalipse. Quem pode ler para a gente? Ok. Então nós já vimos aqui a presença da Trindade. Ok? Nós já vimos para quem que o Apocalipse foi escrito. Agora, no versículo 7, lembra que 7 é o número de quem, irmão? 7 é o número de Deus. 7 é o número da perfeição. E no versículo 7 do primeiro capítulo, João vai mostrar o tema central do livro do Apocalipse. Mas por que ele não mostrou no versículo 8? Por que ele não mostrou no 6? Porque João é numerólogo. Então, o tema do Apocalipse ele vai revelar no versículo de número 7. Dentro daquilo que a irmã leu, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que você está muito calado. Qual é o tema do livro de Apocalipse? Eu ouvi aqui, eu acho. A segunda vinda de Jesus. O tema central da revelação do Apocalipse é a volta de Jesus. Irmãos, quantos aqui já ouviram alguma coisa acerca da volta de Jesus? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem nunca ouviu acerca desse assunto, a volta de Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver aqui se tem alguém. Amém. Me diga uma coisa, quem sabe me dizer em quantas partes vai ser dividida a segunda volta de Cristo? Os meninos da teologia não podem falar não, viu?
duas partes. A primeira parte da segunda vinda de Jesus vai ser invisível para o mundo e visível para a igreja. E a segunda parte da segunda vinda de Jesus vai ser visível para toda a carne. A partir do momento que Jesus volta, inicia-se a grande tribulação. A partir do momento da segunda vinda de Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 27 e 28. Aí outra pessoa vai abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Mateus 24, verso 27. Ó, vamos analisar esse texto aqui, irmão. Ó, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmão, qual é a velocidade de um relâmpago? É a velocidade da luz, né? É a velocidade da luz. Primeiro o relâmpago, primeiro você vê o relâmpago e depois você vai ouvir, porque a luz, a velocidade da luz é bem mais rápida do que a velocidade do som. Ok? Então, a Bíblia está dizendo que a segunda volta de Jesus vai ser na mesma velocidade do relâmpago. Agora, lembra que a gente disse que a segunda vinda de Cristo é dividida em quantas partes? Quantas? Vocês acham que Mateus 24, 27 está se referindo à primeira ou à segunda parte da segunda vinda? A primeira. Por quê? Porque a primeira parte vai ser invisível. Quem lembra daquele hino da Shirley? Onde está a juventude dessa igreja? E as irmãs do ciclo de oração, nananana, elas também foram morar em Sião. Esse hino, irmão, está falando da primeira parte da segunda vinda de Jesus. O que vai acontecer, irmão? Ai das grávidas naquele dia. Porque todo aquele que de fato tiver a sua veste espiritual lavada pelo sangue do Cordeiro e que tiver pureza, vai ser arrebatado da terra. Abra sua Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, aonde o apóstolo Paulo vai estar falando do mesmo acontecimento. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17. Opa! O que mais? Amém. Volta aí, Carlos, no 16. Porque o mesmo Senhor descerá da onde? Do? Jesus, lá quando nós começamos o estudo, ele estava fazendo o quê? Subindo. Lá em Atos capítulo 1, Jesus está subindo ao céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Jesus está descendo do céu. E para que Jesus vai descer do céu? E aí? Para quê? Para levar a noiva para o casamento. Irmão, olha isso aqui. Descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Sabe o que é isso? Pensa no noivo indo buscar a noiva. Você acha que ele vai vestindo uma roupa preta de cabeça baixa? Só se for um casamento planejado pelos pais, né? Pensa no noivo que ama a noiva de verdade. Esperou por muitos anos o dia do casamento. Aí chegou o dia que ele olhou na agenda divina e falou, é hoje. Aí o anjo vai e toca a trombeta.
Quando o anjo toca a trombeta, o Cristo se levanta. Vou voltar lá para a terra. Talvez alguém vai perguntar, tu vai sofrer de novo? Ele, nada disso. Tu vai padecer de novo? Nada disso. Eu vou buscar aquela que está padecendo. Você vai ser pisado de novo? Não, mas eu vou pegar e trazer para mim mesmo aquela que atualmente está sendo pisada por amor a mim. E você acha que ele vai vir assim? Ó? Não. Olha, o Filho do Homem descerá do céu com alarido. Oh, é hoje. Com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E nesse momento, sabe o seu vovô que morreu crente? Sabe aquela irmãzinha que morreu crente? Sabe os apóstolos que morreram? Sabe os 10 mil crentes que morreram na inauguração do Coliseu Romano? A Bíblia diz que antes de nós sumirmos, eles vão ser ressuscitados. A Bíblia diz, e o mar dará os seus mortos. As sepulturas vão se abrir. E eles vão ressuscitar. Aí aquele irmãozinho que morreu com Jesus vai voltar. O irmão, sim. Pois faça. Ah. Vai. Vai. Não, mas você não vai sentir dor. Você vai saber que seu pai é seu pai, mas você não vai amar ele como seu pai. Por que eles vão ressuscitar primeiro? Que nós, que estivermos vivos e vamos ser arrebatados? Porque Deus determinou assim. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Ei, tem lugar aqui, viu? Francisca Gênia é melhor, de cá, viu? Pra vocês poderem ver ali. Olha, irmão. Porque tem coisa que Deus determinou, né, irmão? Aí fala quem pode e obedece quem tem juízo, né? Ah. Irmãos, ó o alvoroço na Arraial aí, ó. Olha aqui. Pode dizer, minha irmã. Subir. Ó, vamos lá. Olha aqui para minha gravata aqui, meu filho. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 17. Passa aí, meu filho. E nós, depois, ou seja, depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Deixa eu... Juntamente com quem? Com eles. Ó, os camaradas vão ressuscitar num piscar de olhos, mas vão ser primeiro que nós. Mas nós vamos subir junto com ele. Ok? Eu ouvi um irmão dizer assim, rapaz, eu não vou... O irmão não queria aceitar Jesus, não. Né? Só os parentes dele é crente, ele não queria ser crente, não. Aí os irmãos, rapaz, você tem que aceitar Jesus, rapaz. Jesus está voltando. Ele que nada. Quando Jesus voltar, eu jogo uma corda e eu subo junto com meus parentes. Aí, é porque ele não conhece esse versículo aqui, que não vai dar tempo. Não, nenhuma dor, nenhuma, nada. Não vai dar tempo nem de aceitar Jesus. Fazer aquela oração relâmpago de conceito não vai dar tempo. Sim. É uma noiva. É uma noiva só. Uma só noiva. Não, é o pacote completo. Esse noivo é bom. Ok? Olha lá, irmãos. E Jesus vai dizer assim, olha, ai das grávidas daquele dia.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Criança tem pecado? Vocês acham que as crianças vão subir no arrebatamento? E se for o filho de um satanista? Se ela tiver na dispensação da inocência. Agora, pense comigo, uma grávida ter o seu filho retirado do seu ventre. Irmão, vai dar um problema aqui dentro e aqui, ó. Vai, psicológico. E Jesus, olhando para o futuro, vai dizer, ai delas. Coitado de quem trabalha com criança, porque vai perder o serviço. As crianças vão subir. E os donos de creche? E os professores do ensino infantil? A humanidade está sendo preparada para achar que vai ser alienígena abduzindo. A humanidade está sendo preparada para acreditar nisso. Olha aqui, eu te interrompi, minha irmã, pode concluir aí. Eu não ouvi o final da sua colocação. Quem que já viu um filme de extraterrestre? O que acontece no filme de extraterrestre? O extraterrestre vem e faz o quê? Para que Satanás está implantando isso na mente coletiva do povo? Porque ele sabe que o tempo está próximo. E quando Jesus voltar, eles já estão preparando o álibi. Não foi Jesus não, foi os extraterrestres. E eles vão voltar. E quando os extraterrestres voltar, nós vamos fazer guerra contra eles, para poder recuperar os que eles roubou de nós. E aí a Bíblia diz que o mundo vai se voltar contra quem? Contra Jesus. E Jesus vai derrotar ele com o sopro da sua boca, mas seja lá na frente, eu não vou falar agora não. Vocês vigiam. Sim, pode dizer, meu filho. Isso, agora vamos lá. Vamos lá. Me dá sua atenção aqui, meu filho. É o tema central do livro do Apocalipse, né? Vamos lá. A partir do momento que Jesus vier e retirar a igreja da terra, vai se fechar a porta da graça. E vai se abrir a porta da grande tribulação. Vamos lá? Hoje, para uma pessoa aceitar Jesus, é mole. É mole. Quem quer aceitar Jesus? Aí ela vem, né? Faz um concerto com Cristo, passa a viver de uma maneira diferente e está salva. Nasce de novo, passa a ser fiel a Deus, buscar santificação e está salva. Agora, a partir do momento que Jesus voltar, a porta da graça vai se fechar. E para ser salvo não vai ser somente através da conversão. Vai ter que perder a cabeça, vai ter que morrer. Aí nós vamos experimentar de novo o período dos mártires, do Coliseu romano. Demais. Vai ser mais difícil, mas tem. Sim, sim. A partir da metade da grande tribulação para o final, porque olha aqui, irmãos, é o que o irmão está dizendo. A grande tribulação vai durar 7 anos. Ok? Jesus volta hoje. Então começa a contar hoje, os 7 anos da grande tribulação. A partir do momento que a grande tribulação se inicia, vai surgir no cenário mundial um grande líder, que vai ganhar todos com a sua oratória, que vai arrebatar multidões com a sua oratória, e a humanidade vai depositar nesse grande líder a sua confiança. Esse grande líder, o Apocalipse vai chamar ele de o Anticristo. E na primeira metade da grande tribulação, esse grande líder vai ser de fato o cara. Vai ser a solução para os problemas da humanidade, vai ser o político, vai ser o líder. Só que a Bíblia vai dizer que da metade da grande tribulação para o final, a máscara dele vai cair.
E ele vai revelar para o mundo quem de fato ele é. Então, a segunda metade da grande tribulação, aí vai acontecer o que o menino falou. O povo vai sofrer tanto, vai gemer tanto, vai querer, vai desejar a morte. Só que a morte vai fugir. A pessoa vai entrar na frente de uma carreta e não vai morrer. Vai ficar gemendo de dor, mas não vai morrer. Nós vamos chegar. Esse é o capítulo 11. Nós vamos chegar aí. Sim. Eu vi uma mão levantada lá no fundo. Desistiu? Sim. Não, não vai passar, não. Eu não vou passar, não. Feliz é aquele que participar da primeira ressurreição. Vai ter duas testemunhas, que pode ser eu e você. Não, mas essas duas, se for para ser uma delas, eu quero ser. Hã? Leia bem aí, leia bem aí. Irmãos, me empreste a mente aí que já é 9h20. Nós só temos mais 10 minutos. Mas, vamos por parte aqui, senão não dá conta de digerir, né? Muito cuscuz aqui e não desce, sabe? Vem cá, irmão, vem cá. Vamos ficar. Nós estamos no primeiro capítulo. Ok? Primeiro capítulo. Nós estamos no versículo 7 do primeiro capítulo de Apocalipse. Olha aqui, irmãos. Nós estamos falando das duas fases da segunda vinda de Jesus, certo? Ok? Então vamos lá. Jesus vai vir, vai buscar a noiva e vai levar para o céu. E o que vai acontecer no céu? Uma festa de... O que é bodas, irmão? Casamento. As bodas do cordeiro é o casamento do cordeiro com a igreja, a noiva, tá certo. Vai acontecer o casamento. E após o casamento vai haver a festa, que aí sim são as bodas do... Quanto tempo vai durar essa festa? 7 anos. Enquanto aqui embaixo o anticristo vai estar pondo o negócio para ferver, lá em cima a igreja vai estar onde? Na festa. E tem festa melhor que festa de casamento, irmão? Tem não, né? Nós vamos estar na festa de casamento. E veja bem, quando passar 7 anos, Jesus vai falar assim: terminou a festa. Aí vai se cumprir o versículo 7 do primeiro capítulo de Apocalipse. Aí já é a segunda fase da segunda vinda de Jesus à terra. Jesus vai pegar a noiva, vai dizer assim: vem comigo. E a noiva vai vir atrás. Uma nuvem de pessoas. A noiva vai vir atrás. E aqui na terra o anticristo vai estar dizendo assim: os alienígenas, os extraterrestres, que raptaram as nossas crianças 7 anos atrás, eles estão chegando para travar guerra contra a humanidade. Mas nós vamos estar preparados belicamente para destruir o nosso inimigo. Aí é aqueles filmes que você vê em Hollywood. Aí Jesus vai voltar. A humanidade vai estar com a lavagem cerebral, é o extraterrestre que está vindo para nos destruir. Só que nós vamos derrotar. Aí Jesus está vindo. Só que não é aquele Jesus Cordeiro, é o Jesus Leão. É o Jesus de Apocalipse 1. E a Bíblia vai dizer assim que a noiva vai vir atrás, em cima dos cavalos brancos. Ok? Vai vir atrás. E você não vai estar com esse corpo aqui, ó. Não. A Bíblia diz que isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E isto que é mortal
vai se revestir da imortalidade. E nós vamos estar, irmão, com sangue no olho para lutar contra o anticristo. Nós vamos estar com a espada na mão, falando, vamos fazer valer o nome do Senhor do nosso exército. E quando chegar no momento da batalha, as bazucas e os rifles da terra vão estar mirados para Cristo e a sua noiva. E a noiva vai estar com sangue no olho para entrar na guerra. E Jesus vai dizer assim, deixa comigo. Está na Bíblia. Deixa comigo. E quando todo mundo pensa que Jesus vai sacar a espada, Jesus vai abrir a boca e vai soprar. E o sopro de Cristo, a Bíblia diz, que vai derrotar todos os exércitos da terra. É o que está aqui no versículo 7. Vão perecer. Vão morrer sem Jesus, vai para o inferno. Vamos ler o versículo 7? Apocalipse 1:7, o que diz aí? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as... Quem é as nuvens? A igreja. E todo olho o... A segunda fase da segunda vinda de Cristo não vai ser no oculto. Todo olho o verá. Mas será que todo mundo da terra vai estar unido em um lugar só? Não. Televisão, internet, Facebook, celularzinho filmando o ET, transmitindo ao vivo na Globo. Tan, 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 tan. Ó, todo olho da terra o verá. Como que todo olho da terra o verá? É do mesmo jeito que o mundo inteiro acompanhou o casamento do príncipe Charles. Através da veiculação pública de imagens. Ou seja, vai ter uma cobertura, repórteres que vão estar fazendo ali a cobertura da batalha da humanidade contra os extraterrestres. Não sei se é esse o álibi que o anticristo vai usar, mas eu particularmente eu penso que é. Pelo jeito que o pessoal está sendo doutrinado. E todo olho verá, ou seja, todo mundo vai estar com o olho pregado na televisão, falando, olha aí o ZT aí, ó, que raptou os meninos. Só que, quando Jesus soprar, olha aqui, versículo 7. Todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Aqueles que disseram não para Jesus. Vão olhar para o céu e vai dizer assim, fomos enganados. Não é um extraterrestre, é Jesus Cristo. E nesse momento, muitos vão falar assim, agora eu te quero, Jesus. Agora eu quero ser crente. Agora eu quero ser um servo de Deus. E Jesus vai dizer assim, a porta da graça já se fechou. E vai se cumprir a parte B do verso 7, que diz assim, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, com certeza, assim será. Irmãos, vamos ficar de pé. Eu tinha que explicar ainda. Eu tinha que explicar os castiçais de ouro, a visão de Jesus, mas aí, mais para frente a gente explica aí, tá bom? Vamos orar a Deus, irmãos. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Guarda a tua coroa, para que ninguém a roube. Louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel até a morte, e dá-te-ei a coroa da vida. Então, irmão, aproveita. A porta da graça está aberta. Não deixa para querer aceitar Jesus nesse dia aqui, que não vai ter jeito mais. Ao invés de você lamentar depois, seja feliz agora com ele. Tem alguém aqui que ainda não é crente, não é evangélico, ou está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar nessa noite, enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta? Eu quero te convidar, irmão. Eu quero lhe dar essa oportunidade, porque nós queremos orar por você. Tem alguém? Aleluia. A decisão é sua. Eu tomei minha decisão há vários anos atrás. Eu não vou deixar
para a última hora, porque eu não sei quando vai ser a última hora. Eu não sei nem se terça-feira que vem eu vou estar aqui para ministrar o segundo capítulo de Apocalipse, porque a Bíblia diz que a vida do homem é como a fumaça que sobe e agora é e depois já não é mais. Nós somos como a folha seca que hoje está verde, amanhã é levada pelo vento e seca. Então a gente não sabe, nem você e nem eu. Se o dia for hoje, que você esteja preparado. Se não for, que você permaneça fiel para a glória de Deus Pai.